Olá pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui de novo para mais uma tiragem semanal, mais uma leitura semanal, para saber quais são os conselhos do tarô para essa semana. Lembrando a todos que essa é uma tiragem sempre muito genérica e que você deve aplicar a nossa fala, os nossos conselhos para o que você esteja passando durante a semana, seja um emprego novo que você se candidatou, seja uma situação complicada que você esteja enfrentando, seja para um relacionamento novo ou atual, ou que esteja em conflito, ou que esteja se iniciando, não importa. Mas sempre escute os nossos conselhos e aquilo que o tarot tem para nos dizer como uma forma de melhorar a sua compreensão sobre os problemas que você esteja enfrentando, né, durante esses próximos dias, que ele te dê uma clareza melhor para você tomar decisões, ou para você tomar, compreender melhor o que esteja se passando. Então, o que a gente faz aqui é um trabalho de conselheiro. Lembrando que o tarô ele não faz premonição alguma, nós não trabalhamos com premonição, com adivinhação, com nada do tipo. Não tem bruxaria, não tem nada, tá? A gente trabalha apenas como conselho, aquilo que o tarô pode te auxiliar, seja para a compreensão de um problema, seja para tomada de decisão. Ele é simplesmente um amigo que a gente consulta de vez em quando para saber alguma ideia, alguma informação, alguma coisa que nos ajude a esclarecer o que quer que seja, tá bom? Eu quero só lembrar que a gente não, que fique muito claro essa nossa posição de não trabalhar com adivinhação, premonição, nada desse tipo. O tarô deve servir apenas como uma ferramenta uma ferramenta conselheira, como realmente um amigo que a gente conta um problema e que é uma opinião. É apenas isso, ok? Quero que fique isso muito, muito claro para vocês, que a gente trabalha como um conselho, tá? Então vamos ver quais são as palavras que o Tarot traz para essa semana para a gente. A semana que vai de hoje até sábado, até entre sábado e domingo. E na próxima segunda a gente já tem uma nova tiragem para a nova semana, ok? Então vamos lá. No vídeo que eu fiz do Ano Novo Astrológico, eu expliquei um pouco como é que é o método de trabalho que a gente tem aqui, que é uma leitura baseada nas minhas intuições. Eu desenvolvi o meu próprio método de leitura, que ele é um pouco diferente do convencional, que provavelmente vocês conheçam, já tenham tido algum contato, que geralmente tem algumas mandalas, alguns jogos com muitas tiragens, muitas cartas. Eu sou bem sucinta nas minhas tiragens, elas são baseadas, dependendo da pergunta que é feita, a gente faz a leitura, mas num básico, a gente tem as duas primeiras cartas relativas ao passado, as duas últimas cartas relativas ao presente e a carta central é o presente, são os dias atuais. Esses períodos entre passado, presente e futuro, ele é definido conforme o contexto que a gente está trabalhando. Como nós estamos trabalhando num período semanal, que são de 6 a 7 dias, então a gente já sabe que você tem o início da semana, o meio da semana e os últimos dias da semana. Então a gente trabalha um pouquinho diferente. Então é um método muito básico, muito simples, mas ele é maleável dependendo da leitura e da pergunta que a gente está fazendo. Então,
iniciando aqui, como eu acabei de dizer, né, que uma leitura semanal, a gente muda um pouco esse contexto de presente, passado e futuro. Então eu tenho aqui, ó, os próximos dias, segunda, terça, no máximo quarta-feira. Aqui eu tenho entre quinta e sexta, e aqui eu tenho mais ou menos sábado e domingo. Só para vocês terem mais ou menos uma projeção assim de dias do que essas cartas representam. Mas a gente pode começar a fazer uma leitura diária, como para segunda, para terça, para quarta. Isso daí é um projeto que eu tenho, que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas porque dá um pouquinho mais de trabalho para a gente separar esses dias. São mais vídeos, é mais tempo e requer uma compreensão melhor aqui do nosso público para saber se isso vale a pena ser feito. Por enquanto, a gente vai ficar só com a leitura semanal, que dá para a gente dividir aqui de uma forma um pouquinho mais grosseira entre os dias. Então, a gente vai ter uma semana um pouquinho mais complicada. Por que eu digo complicada? Porque nós temos duas cartas aqui que elas podem pesar um pouquinho, que é o enforcado e o julgamento. Lembrando que não existe carta ruim, como também não existe carta ótima. Existe carta dentro do contexto que ele está inserido. E as cartas que estão na, na volta dela também vão dizer para nós se ela é positiva ou negativa. Eu não gosto muito desse positivo e negativo porque a gente limita muito o significado. Então fica muita polaridade, né? O sim, não, branco e preto. Então eu não gosto muito desse significado muito no preto e no branco, assim, né? É 8 ou 80. Mas fazendo uma leitura mais simplificada, a gente pode dizer que nesse contexto aqui, a carta do enforcado e o do julgamento são as cartas um pouquinho mais pesadas que a gente pode ter dentro dessa leitura. Aqui entre sábado e domingo talvez a gente tenha algum chamado divino, alguma coisa que nos peça para tomar uma ação. É como pode perceber que, né, que nessa carta, não sei se dá para ver direitinho, eu tenho um chamado que vem dos céus para as pessoas que estão na terra. No caso, somos nós, né? Seria um anjo alado que toca, literalmente, né? Toca a sua trombeta e chama as pessoas. Como um comunicado que desce, é uma coisa que vem dos céus. Por que é negativo? Porque nem todo mundo está preparado para determinados chamados. Podemos dizer que pode ser um chamado que é de destino. A gente não consegue, eu não consigo dizer aqui que tipo de chamado que pode ser, porque cada um vai aplicar essa leitura para o seu próprio contexto. Então, a gente tem aqui muitas interpretações desse chamado. Eu encaro ela como uma carta negativa nesse sentido, pode não ser uma coisa muito positiva, porque eu tenho outras cartas envolvidas. Aqui eu tenho, começando de trás para frente, né, que não é muito o que eu faço, mas dessa vez a leitura se deu dessa maneira. Mas tudo bem, seguimos adiante. Por que eu digo que ela pode ser uma coisa que não seja tão positiva assim? Por causa da temperança. A temperança é uma carta que ela tem, é um anjo que tem dois jarros aonde eu estou passando o líquido de um jarro para outro, certo? O que isso pode significar simbolicamente? Eu estou lidando com o passado e com o presente. Aí você pode botar o jarro, o significado dos jarros pode ser ao infinito. Aí cada um pode dar o significado que quiser. Trabalhando aqui como dias de semana, numa leitura mais abrangente, vamos trabalhar com presente e passado. Passando aqui entre passado e presente é onde a gente analisa as nossas questões. É uma análise que a gente tem do que a gente está pensando em fazer diante desse chamado. Então, por exemplo, se eu estou pensando nos meus erros, como é que esse chamado vai chegar? É como uma conclusão, né? Você entra como uma conclusão daquilo que eu estou trabalhando, seja no meu coração, seja no meu mental, seja no problema que eu tô passando. Então, é uma coisa, é uma dualidade, onde eu tô em dúvida,
eu posso estar em dúvida, né, entre uma coisa e outra. Eu estou sempre ponderando, é uma carta de ponderação. Continuando, passando aqui para o meio da semana, a gente tem o Papa. O Papa é aprendizado, é uma figura forte, é uma figura imponente, que nos dá conhecimento. O que a gente vai fazer com esse conhecimento? Não sabemos. Nem o conhecimento não é para todos, o conhecimento é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente vai passar informações adiante. Então, isso aqui pode ser um significado de fofoca, aquilo que chega para as pessoas. Tem muitos significados. Eu estou dando um significado assim, bem amplo para depois a gente fazer um compilado semanal. Então, ali conversa com a temperança quando eu ganho informações e as informações chegam até mim e aonde eu pondero todas elas. E aí, no final da semana, eu tenho um julgamento. Esse julgamento é uma palavra muito forte, mas não é no sentido literal de julgar algo ou alguém, mas como uma clareza de pensamentos, uma clareza daquilo que eu estou analisando e pensando. Estamos de trás para frente, gente. Não sei nem por que a leitura se deu dessa maneira, mas seguimos. A gente tem aqui o enforcado. Então, nós temos assim um problema. É literalmente um problema. Não necessariamente um sacrifício, mas um problema. Um problema que pode ser grande, que pode ser grave, que pode nos deixar com a sensação de que a gente está paralisado, de que a gente está amarrado, que a gente não consegue ver uma solução, tanto que ele está de cabeça para baixo. Vou mostrar de pertinho aqui, ó. Ele está amarrado de cabeça para baixo. Percebe? Só que o mundo inteiro está de cabeça para baixo. Pode ver que as árvores, as folhas também estão aqui. Então, se você fizer uma análise simbólica, ele está assim, ó, ele está basicamente em pé. Mas não é, porque aqui ó, seria o chão. Só que não é bem isso. O mundo está de ponta cabeça. É tudo, é como se fosse um desmoronamento, um desmoronar de coisas. As moedas que ele tem nos bolsos também estão de ponta, estão caindo dos bolsos. Aí você pode colocar conhecimentos, dinheiro mesmo, as pessoas que você ama, elas podem estar saindo da sua vida. Então aqui é o mundo que está de ponta cabeça, é como se você não estivesse entendendo o que está acontecendo. Você está paralisado muitas vezes, você não sabe o que está acontecendo. E o carro, lembrando de novo que a nossa leitura se deu de trás para frente. Aqui nós temos o final de semana e aqui o início de semana, mas depois eu vou fazer um resumo na ordem correta. O carro, ele entra nessa leitura aqui como uma atitude. Eu decidi seguir adiante, eu decidi fazer algo, eu quero colocar alguma coisa em prática. Se eu estou num relacionamento com algum problema, eu decidi conversar. Se eu estou querendo um relacionamento novo, eu resolvi falar com alguém que eu estava de olho, que eu estava afim, ou eu fiz um perfil num aplicativo de relacionamento, eu comecei a me arrumar mais. Aqui é uma decisão que eu tomei, que pode ter vindo da semana passada, que nós tivemos uma revisão, lembra que na semana passada nós tivemos uma revisão e uma mudança de postura, porque a gente iniciou o ano novo astrológico, então era a última semana antes desse pontapé inicial do ano de 2025, segundo a astrologia. Então, se você fez revisões da semana passada, você vai chegar nessa semana com a vontade de colocar as coisas adiante, de colocar as coisas para frente. E é isso que esse carro representa. Aquilo que eu vi, vivi, decisões que eu tomei e que eu quero colocar em prática. Se é um emprego, que eu estou querendo mudar de emprego, eu resolvi olhar o meu currículo, atualizar, colocar em outras empresas. Se eu estou num emprego que eu não estou muito satisfeito, eu resolvi talvez falar com o meu chefe que não está legal,
Se eu tô com algum problema de saúde mental, eu tô com depressão, tô me sentindo deprimido, ansioso, eu resolvi procurar uma terapia, procurar uma ajuda, resolvi fazer uma meditação. Se estou me sentindo gordinho ou muito magro, resolvi talvez me inscrever numa academia ou começar uma dieta. São decisões que eu vou colocar em prática. Então a semana começa com resoluções que vieram das últimas análises das últimas semanas. Então eu decido fazer algo. O que vai se desenrolar durante a semana, agora a gente vai para o sentido correto de segunda em direção ao final de semana. Quando a gente inicia a semana com esse impulso de início, que também se dá porque a gente começa um ano novo, né? A gente começa tudo novo, então a gente está com as energias muito renovadas. Então, esse ímpeto do carro é um pouco isso. Ele vem dessa energia que a gente não sabe muito bem de onde que vem, mas vem de um compilado mais complexo aí que fica para uma outra hora para a gente poder discutir. Que é essa energia de impulso, de iniciar alguma coisa. E no decorrer dos próximos dias, essa energia aqui eu acho que dura uns 2 dias, mais ou menos, entre segunda e terça, em meados de quarta. Me parece que por volta de quarta-feira a gente entra nesse processo aqui. Entre terça e quarta, pode dar até um pouquinho da quinta-feira, a gente entra nesse processo aqui, que é o quê? Todo aquele ímpeto que eu fui de querer fazer transformações e mudanças na minha vida, eu começo a perceber que talvez não seja tão simples assim. Tem coisas que são mais complicadas do que parecia. Então, o enforcado, ele me lembra disso. Dizer, opa, peraí, fazer dieta não é tão simples assim. Iniciar na academia pode dar um pouquinho mais de trabalho. Eu preciso pensar um pouco mais como é que eu vou aplicar isso na minha rotina. Mudar de emprego? Será que é o momento? Será que dá? Será que não dá? Então, essa carta ela vem para te colocar um pouquinho mais de pé no chão. Então, você pode se sentir um pouco paralisado. Toda aquela energia que você tinha de mudança, pode ser que ela fique um pouquinho emperrada, assim, você se sinta um pouco compelido a não colocar nada para frente. Mas seguimos. O Papa, ele complementa essa dificuldade que você sentiu aqui, que esse impulso todo que a gente começou a semana, ele pode dar uma. Você vai procurar conselhos de outras pessoas. Poxa, é uma dieta nova que você quer começar? Você pede conselho para dizer, poxa, aquela minha amiga, ela faz dieta, ela segue uma rotina alimentar legal, vou pedir umas dicas para ela. E essa carta do Papa pode vir nesse sentido. Estou querendo um emprego novo. Meu emprego não está legal, estou querendo um emprego novo. Será que a fulano saiu da minha empresa, aquele colega de trabalho? Como é que será que ele fez? Para onde ele foi? Então você procura alternativas, você procura figuras que possam te ajudar. Só cuidado um pouco com fofoca. Nem todo mundo, né, sabe ajudar os outros. Às vezes a gente pode dar um conselho fora de hora e aí isso pode às vezes atrapalhar mais do que ajudar. Então eu acho que a confusão dessa fofoca aqui que não é bem fofoca, porque me falta a palavra correta. Não é bem fofoca que eu quero dizer, mas sabe, eu não vou dizer também que a pessoa que você vai procurar para pedir ajuda, ela possa ter a maldade de querer te atrapalhar de alguma forma, mas ela pode talvez dar um conselho fora de hora. Se é um relacionamento novo que você quer, pode ser que ela te fale para ir para te indique um aplicativo que talvez não seja tão legal assim, ou uma pessoa que você procurou para te auxiliar numa dieta nova, talvez ela já esteja num lugar muito mais adiante do que você nesse momento, e aí, entende? É mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. Não estou falando de maldade, estou falando às vezes de conselhos fora de hora, né? E aí pode, no decorrer das semanas e dos próximos dias, pode ser que essa coisa não fique tão legal quanto você imaginou. Então, escolha bem as pessoas que você vai pedir ajuda, para elas poderem te dar conselhos mais acertados, mais corretos, para o momento que você está passando. Tá? Entendeu? E a temperança é o que vem mais aqui entre quinta, sexta e sábado, é o que eu vou filtrar, é a filtragem, acho que foi uma boa palavra agora, é o que eu vou filtrar desses conselhos que eu peguei, dos meus colegas, das pessoas que eu achei, que eu julguei que poderiam me ajudar, eu vou filtrar essas informações, então eu vou ficar ali, né, nessa filtragem aí,
desse conteúdo que eu absorvi. Então, eu também tenho. Isso pode ser você mesmo, tá? Eu esqueci de dizer que não necessariamente pode ser uma pessoa externa, isso pode vir de você mesmo. Pode vir de você mesmo. Essa triangulação aqui entre uma pessoa superior e duas pessoas que estão pedindo conselho pode ser você mesmo. Aí você pode dar os nomes que você quiser. Pode ser um mentor divino que você tenha, que você recorra a um Deus, alguma figura que você, algum santo, alguma coisa desse tipo, sabe? Seja interno, que você medite. E as duas pessoas que estão pedindo conselho pode ser você tendo a humildade de ouvir os conselhos, sejam divinos ou sejam de uma figura mais forte de dentro de você mesmo. Sabe aquela vozinha da consciência? Pode ser a voz da sua intuição, que possa te dar alguns conselhos. Então, essa figura aqui, não necessariamente ela é uma figura externa, ela também pode ser você. E essa análise, essa filtragem, se for você mesmo que pegou esses conselhos, absorveu esses conselhos, essa filtragem aqui, ela não entra como uma filtragem, mas como uma análise entre o presente e o passado, entre o futuro, entre todos esses tempos, né, que fica muito mesclado para quando a gente vai fazer algumas análises mais profundas, mais internalizadas, essa sensação de tempo ela fica muito difusa. O que é passado, o que é presente, o que é futuro, ela fica um pouco difusa. Então, essa análise que você vai fazer daquilo que você meditou, daquilo que você pediu, daquilo que você analisou de você mesmo, essa filtragem ela pode vir mesclada alguns traumas que você pode ter uma compreensão maior, mas caramba, eu não consigo fazer aquela dieta porque, poxa, quando eu era criança, as pessoas zombavam de mim na escola e aí aquilo me causava muita ansiedade, eu comia muito. Sabe, esse tipo de análise que ela pode vir nesse final dessa semana. Se for uma pessoa externa que você pediu conselhos, é uma filtragem. Ai, nossa, mas fulana, se eu pedir um conselho de dieta, mas fulana já faz isso há tantos anos, para ela é um pouco mais simples, eu vou ser um pouco mais condescendente comigo, não vou ser tão exigente assim. Então é essa filtragem aí que você pode começar a fazer mais para o final da semana. E nos últimos dias, é a conclusão disso tudo. Se você se colocar à disposição de um como é que eu posso dizer? Se você se coloca à disposição de ouvir, seja você mesmo, ou seja as pessoas de fora, sejam pessoas externas, você vai saber o que fazer. Você só precisa se colocar à disposição de um chamado. Aí que vem a lição do chamado. É você se colocar à disposição das revelações. Seja por intuição, seja por um filme que você viu. É se colocar à disposição para analisar o mundo ao seu redor e conseguir ter aquele estalo. Assim, caramba, entendi, era isso que eu precisava ouvir mesmo. Então é nesse sentido que essa carta aqui vem. O resumo da semana é que se você se coloca à disposição, você pode ter revelações internas muito grandes, seja para qualquer tipo de problema. Eu coloquei o exemplo da dieta. Você pode chegar no final da semana e pensando assim, caramba, eu fiz a dieta, não foi como eu gostaria, mas eu vou caminhar dessa maneira, porque eu acho que dessa maneira está correto. Você está com a ideia de conseguir um emprego novo, estava decidido, colocou seu currículo, foi lá, viu que não foi tão simples assim, não foi tão receptivo quanto você imaginou. Mas você pediu conselhos e percebeu que, poxa, talvez eu precise esperar mais um tempo, ou talvez eu precise mudar alguma coisa no meu currículo, porque dessa vez não vai ser, não vai ser tão simples. Se eu estou num relacionamento em crise e eu resolvi ter uma conversa, nós vimos que talvez o nosso problema precisasse de um pouco mais de sacrifício da minha parte ou da parte do outro. A gente vai começar a analisar, você vai começar a saber se dá para você continuar naquela relação ou se é melhor a separação. Então, quando você pega essa leitura e aplica ela dentro do seu contexto, ela nos mostra que é uma semana que é necessário receptividade de todo mundo envolvido.
só você, seja você e uma outra pessoa, ou uma situação, você só precisa se tornar mais receptivo à vida, às coisas que estão ao seu redor, que ela vai conseguir, a própria vida vai, os próprios dias, o passar dos dias, vão conseguir mostrar para você o que você pode fazer, o que está ao seu alcance na hora de tomar uma decisão para as próximas semanas. Eu acho que ficou uma semana ainda um pouco de introspecção, mesmo que ela se inicie muito ativa, ela ainda necessita um pouquinho dos pés no chão, de você ouvir você mesmo, ouvir seus colegas, ouvir as pessoas envolvidas na situação ao qual você está passando, e principalmente ouvir a vida em si, tudo ao seu redor. Uma situação que acontece com uma pessoa externa, ela pode mostrar para, ela pode te dar um insight, ela pode te dar uma intuição, assim, essa situação, ela, poxa, essa situação aqui, ela pode se aplicar à minha também. Então, uma propaganda que você vê, uma frase que você escuta, uma postagem na internet que você viu. Então, se coloque mais disponível para a vida também poder responder a você as suas dúvidas. Eu acho que esse recado é um recado muito legal. Esse chamado divino, eu acho que abre aqui a nossa mente de que tudo pode ser uma fonte de ajuda para nós, desde que a gente se coloque receptivo para as lições dos outros, da vida, do nosso cotidiano. Tudo pode nos responder muitas coisas, desde que a gente é, se coloque à disposição para poder ouvir esse chamado aqui, que vem lá de cima, tá? Esse chamado aqui não vem da terra, não vem dos seus colegas, não vem de você mesmo apenas, ele também vem lá de cima. Se coloque à disposição do mundo, da vida, das coisas, da natureza, que ela pode te responder e te auxiliar muito durante a semana. Eu espero que essas palavras, esses conselhos ajude vocês a tomar decisões melhores, a pensar, a, a aguçar um pouco mais a intuição de vocês, que auxilie vocês sempre a ter uma semana mais tranquila, de maior introspecção também, que ajude. Eu acho que o grande objetivo do canal é que essas tiragens semanais, anuais, mensais, elas sempre possam levar para vocês o melhor que a gente tem do tarô e que possa auxiliar vocês sempre. E estamos aí. Semana que vem a gente volta com mais uma tiragem semanal. Espero que vocês gostem, curtam o canal, nos sigam nas redes, que eu acho que a gente tem muita coisa legal para trabalhar junto, ok? Uma boa semana para todos e até breve.